Olá, gente, mais uma vez, meu nome é Alisson, professor de Geografia. A aula a gente vai falar um pouquinho sobre demografia, vamos estudar um pouquinho sobre a importância, né, dos estudos sobre população, quando a gente observa aí as dinâmicas de comércio, as dinâmicas de consumo, tá? Lembrando para vocês que a gente já está vendo sobre consumo já há algumas aulas, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre população. Qual a importância que a população tem nessa dinâmica aí de consumo, né? Lembrando que a população está diretamente relacionada, né, a essas dinâmicas de consumo, ok? Antes de a gente começar a aula, eu quero falar para vocês sobre as nossas plataformas, né, gente? Essas plataformas aqui, o Facebook, o YouTube, né? Então é bom que você que não é inscrito ainda, se inscreva. E você também que já é inscrito, que já acompanha as aulas aqui do EducaPE, que você deixe o seu like ou dislike, tá, gente? É sempre importante que a gente saiba qual a opinião de vocês com relação às nossas aulas, né? Lembrando para vocês também que tudo que a gente faz aqui é para trazer um melhor conteúdo para você. Ok, gente? A gente está passando por uma situação difícil, né? Já não precisa estar lembrando tanto sobre isso, mas esse projeto aqui visa um melhoramento, né, no ensino, na educação, e que vocês também fiquem mais próximos de nós, né? Ok, gente? Vamos lá começar a aula. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar é sobre o EducaPE, tá, gente? É uma plataforma importante, você consegue aqui acessar as aulas ao vivo, né, e algumas aulas também do ensino fundamental, do ensino médio, e pode estar conectado, né, sem precisar usar os seus dados móveis ou a sua internet de casa. Tá? Então é interessante que você acesse, se não acessa a plataforma do Conecta aí, acesse, ok? Valeu pela atenção de vocês aí, vamos começar a aula. Gente, a gente vai falar um pouco sobre demografia, acompanha na tela. O que é demografia? Demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações, a dinâmica em geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos e pesquisa quantitativa. Tá? Olha para mim, gente. Então, demografia vai ser o estudo da população com relação ao seu quantitativo, às suas transformações, o seu desenvolvimento. Então, a demografia é importante porque estuda a população. Mas, antes de a gente entrar um pouquinho sobre demografia e falar um pouco mais sobre esse estudo tão importante, é interessante que você entenda o que é população, tá? Acompanhe no slide mais uma vez. Gente, população é definida através do número de pessoas que habitam um determinado território ou região. Dessa forma, os seus ciclos de crescimento, seu nível médio de renda, sua distribuição, entre outros fatores, são de fundamental importância para a compreensão do funcionamento de diversos aspectos do espaço social. Olha para mim, gente. Então, a população ela é basicamente um conjunto de pessoas que moram em um determinado território. Quando a gente fala sobre população, a gente observa, né, as grandes populações e as pequenas populações também, tá? Quando a gente fala sobre grandes populações, a gente pode falar sobre China, a gente pode falar sobre Índia, a gente pode falar sobre alguns países também da África, a gente pode falar sobre a América, né? Estados Unidos, Brasil, são países bem populosos. Tá? Então, quando a gente fala sobre população, a gente tem que analisar todos os aspectos das pessoas que vivem nesses territórios. Tá? Então, é interessante que a gente observe esse passo a passo e o estudo que faz, o estudo que tem, né, sobre essas observações, sobre essas interpretações, é o estudo de demografia. Tá? Por exemplo, quando você quer estudar aí sobre a população chinesa, né, sua taxa de natalidade, ou seja, seu número de pessoas, de crianças que nascem, tá? Você analisa que a China ela tem um controle da população, ou seja, ela controla. Fulaninho, você só pode, família tal, você só pode ter 2 filhos, tá? Já a Índia não tem esse controle, né? A Índia ela não impede que as pessoas tenham filhos, tá? Então, ela não tem esse controle de natalidade. Então a gente vai ver que os países eles têm políticas diferentes, políticas sociais, né, de controle populacional diferentes. Mas na demografia também existem outros estudos, além do estudo de crescimento, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ok? Acompanha na tela mais uma vez. A gente vai ver um exemplo de distribuição da população. Então, a gente vai analisar uma diferença entre duas ideias, tá? Os países que são populosos e os países que são povoados, tá? Quando a gente fala em populosos, a gente fala de uma questão de total ou geral da população. Tá? Então, quando a gente fala sobre o país populoso, olha para mim, quando a gente fala sobre o país populoso, a gente pode citar China, a gente pode citar a Índia. Tá? Então,
esses países são países populosos. Então, um número geral, a parte total da população. Já na questão de povoamento, a gente vai ver a distribuição da população pelo território. Então, a gente vai olhar se a população ela é bem distribuída, bem espalhada sobre o território, ou se a população ela é mal distribuída. Ok, gente? Olha para mim agora. Então, a gente vai observar que existe aí uma diferença entre esses dois conceitos. Tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês, por exemplo, da Rússia. Tá? A Rússia é um país que ele é considerado um país populoso, tem muita gente, mas é pouco povoado. Porque grandes partes, né, do território russo, ele não tem aí uma quantidade de pessoas habitando, pelo fato de ser uma parte inabitável, né, algumas partes desérticas. Né, a gente sabe que a Rússia fica naquela parte norte, né, do mundo, e nessa parte norte existem grandes quantidades de áreas que são congeladas, mais perto dos polos. Tá? Lembrando que quanto mais perto dos polos, as áreas elas apresentam aí, né, baixas latitudes. Tá? E isso faz com que esses ambientes sejam ambientes desérticos, ambientes mais gelados e propício a não ter pessoas habitando. Então a Rússia ela tem grande parte do seu território ali constituído por áreas congeladas. E isso impede que sua população seja bem distribuída. Quando a gente fala sobre outros países, como por exemplo aí a Holanda, né, que é um país que é pequeno, tá? Tem uma quantidade, assim, digamos que mediana de pessoas, mas a população na Holanda ela é pequena e bem distribuída sobre o território. Tá? Então, quando a gente observa a Holanda, a gente vê aí um povoamento mais equilibrado. Então, acho que você já conseguiu se ligar. Né? Quando a gente fala sobre país populoso, a gente está falando na questão geral, né? A quantidade de pessoas geral. Quando a gente fala num país povoado, a gente está falando sobre a distribuição da população sobre um território. Tá? Isso é importante em diversos aspectos, tá, gente? Como eu já falei para vocês, é importante para a gente analisar o nível de desenvolvimento das pessoas, né? Quando a gente observa a Holanda, a gente vai ver um nível alto, né, de desenvolvimento, as pessoas são bem distribuídas pelo território, existe uma quantidade média de pessoas em cada território e isso faz com que elas consigam se desenvolver, né? Cria aquele ambiente de comunidade. Tem a questão também da Holanda ter aí uma estrutura já de mais tempo, né? Por exemplo, se a gente for comparar com o Brasil, tá? Então, existe ali, né, uma dinâmica diferente. Quando a gente fala, então, sobre a Rússia, por exemplo, a gente vai ver que a Rússia ela já tem umas dificuldades ainda maior com a sua população, né? Com o seu desenvolvimento populacional, mais pessoas vivendo em uma determinada área, e isso faz com que aquele ambiente ele tenha um baixo desenvolvimento das pessoas. Tá, gente? Cria uma competitividade. Então, quanto mais pessoas localizadas em um determinado território, sem uma política social, sem um estudo sobre essa população, isso faz com que as dinâmicas fiquem mais diferentes, né? Desequilibradas. Okay? Lembrando, populoso é questão geral da população e povoado é uma questão de distribuição populacional. Vamos continuar, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil. Tá? O Brasil é considerado um país populoso, pois tem um grande número de habitantes em seu território. A população absoluta brasileira é de 2.204.450.649 habitantes. Tá? Então, apesar de ter um elevado número, né, de pessoas, o Brasil não é considerado um país povoado, pois apresenta uma grande extensão territorial, tá? E uma população mal distribuída em seu território. Olha para mim, gente. Quando a gente fala sobre o Brasil, a gente já conversou um pouquinho sobre como é que funciona, né, os continentes americanos aqui, né? A gente falou que o Brasil ele tem uma dinâmica de ser um país populoso, tá? Pela sua quantidade expressiva de habitantes, mas não é tão povoado. Por quê? As populações brasileiras elas estão mais alojadas no litoral, né? A gente já conversou que o litoral é a região que mais tem desenvolvimento aqui no Brasil, tá? Quando a gente vai pensar nos interiores, né, a gente vai falar aí sobre a Amazônia, a gente vai falar sobre algumas regiões ali na parte do Pantanal, a gente vai ver que existe uma baixa quantidade de pessoas, né, habitando essas regiões. Tá? Então, são áreas com menos densidade populacional. Tá? Então, a gente vai ver que o estudo de população, quando a gente observa a distribuição, a gente leva em consideração aí as questões aí de demografia. Tá, gente?
Então, prestem atenção, a gente está falando de um assunto muito importante e isso vai dar possibilidade de você conseguir entender coisas além, lá na frente. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Então, para a gente observar um mapa sobre densidade populacional, eu trouxe aí um mapinha do Brasil, tá? Então, o mapa ele está representando algumas cores escuras, tá? Na região ali da Bahia, na região de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a gente vai observar uma quantidade densa de pessoas, tá? Então, o número de pessoas que se alojam nessas regiões são maiores que, por exemplo, nas partes, na região amazônica ou em Mato Grosso do Sul. Tá? Então, você observa que a população brasileira ela é completamente má distribuída. Tá? Então, as áreas que você observa maior quantidade de pessoas são áreas que são mais consideradas desenvolvidas, né? Para um padrão de sociedade em que vivemos. Tá? Então, nesse mapinha que você observa, um mapinha azul com algumas cores escuras, tá? A gente observa na legenda dele, né, que são esses quadradinhos aí, feito umas paletinhas de cores, a quantidade de pessoas. Então, é interessante que você, né, com mais calma, olha para mim agora, gente, você vá na plataforma Ava, né, e pegue esse slide que a gente montou para vocês e estude um pouco por esse slide, tá? Tem informações bem interessantes e você consegue aí ampliar esse mapa e consegue também identificar essa tabelinha aí de números, tá? Para vocês entenderem como funciona a dinâmica populacional, a densidade populacional aqui no Brasil, tá? Esses números são de 2014, tá, gente? Vamos continuar. A gente vai observar também um outro elemento de demografia, tá? Que é mais estudado também sobre população, que vai ser o crescimento da população, tá? O crescimento acelerado ou desacelerado da população é algo constante, debatido e teorizado por especialistas teóricos dessas áreas do saber, ou seja, das áreas de saber de demografia, tá? Precisar com detalhes o funcionamento desse fator é importante para o planejamento de políticas públicas e ações sociais. Olha para mim. Então, quando a gente fala sobre o crescimento da população, a gente tem um planejamento, né? Planejamento de organizar famílias, de criação de cidades, né? Organizadas para as famílias se alojarem, né? Ambientes que tenham um maior desenvolvimento na educação, na saúde, na segurança. A gente consegue aí ter um controle através do número de pessoas que habitam determinadas áreas. Por exemplo, eu estava vendo um estudo recente norte-americano, né, que o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, eles têm uma política de controle de pessoas e organizam, por exemplo, tantos policiais para tal área. Por exemplo, 150 pessoas para um policial. Então, quando você sabe, quando você entende, quando você estuda sobre população, você também observa na contagem e consegue organizar aí políticas públicas que auxiliam essas pessoas. Tá, gente? Então, o estudo de população é muito importante. Então, saber a contagem, saber como as pessoas se deslocam no território é importante para que a gente consiga desenvolver melhorias naquela região, ok? Em determinada região, no caso. Continua olhando no slide, gente. A gente vai ter, né, um grupo de estudos aqui no Brasil, tá, que faz esses levantamentos, tá, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado de IBGE. Tá? O principal órgão brasileiro de pesquisa sobre população é esse instituto. Esse organismo realiza de 10 em 10 anos o censo demográfico, tá? Uma importante e abrangente forma de quantificar estatisticamente os mais diversos dados e informações envolvendo desde renda, a saúde, a população, até a sua preferência religiosa. Então, o IBGE ele organiza o censo demográfico de 10 em 10 anos. O que é o censo? É a contagem da população, né? Eu já imagino que você já recebeu algum agente aí, recenseador na sua casa, né? Aquele carinha lá que vai com colete azul, né? Com um tabletezinho aí, perguntando como é que sua casa tá, quantas pessoas moram, quantas televisões tem. Então eles fazem essa pesquisa para saber qual o nível como as pessoas se desenvolvem, qual o nível de desenvolvimento que as pessoas têm, tá, gente? Então, o IBGE é um órgão muito importante aqui no Brasil nessa questão de estudo, mas que precisa realizar mais atividades, né, com relação aí ao desenvolvimento das pessoas. A gente vai observar que existem estudos, né, sobre população brasileira, mas esses estudos são estudos bem atrasados, né, se comparado ao nosso desenvolvimento atual. Ok, gente? Então é interessante que a gente observe o IBGE
mas também existem outros grupos de estudos, né, que participam e que dinamizam essa dinâmica, tá? Acho que já faz umas 3 semanas ou 4 semanas que um colega meu disse que recebeu uma ligação perguntando, fazendo essa pesquisa aí de recenseamento. Então você vê que, mas não foi pelo IBGE, né, mas foi por um outro grupo de pesquisa sobre população. A gente vê que isso é bom porque a gente consegue entender, né, como a população está se organizando e se desenvolvendo. Ok, gente? Continua observando mais uma vez. A gente vai observar, tá, que existe um carinha que faz esse trabalho, tá? O nome dele é agente recenseador, tá? É o cargo que conta com requisito de nível médio, tá? Sendo um profissional designado para coletar as informações do censo demográfico, tá? Em nossos domicílios. Cumpre as orientações recebidas por meio de um dispositivo de coleta, que a gente conversou sobre ele, e organiza uma jornada de trabalho de 40 horas, sendo 8 horas semanais. Gente, olha para mim, por que eu estou falando sobre isso? Porque o agente recenseador, tá, é um agente muito importante que faz esse trabalho de ir até a casa das pessoas, tá? Então, esse trabalho ele dura em média 2 anos, tá? E a carga horária, né, dessas pessoas é de 40 horas semanais, 8 horas diárias. Então, se você aí, por um acaso, né, pensar ou se interessar em ser um agente recenseador, é um trabalho muito importante e a gente tem que observar, né, direito como é que funcionam essas dinâmicas, ok? Olha na tela mais uma vez. Então eu trouxe aí, né, uma imagem, né, dessa cena. Não sei se você já recebeu isso na sua casa, né, ou já ouviu falar. Então são pessoas que vão até a casa e fazem a contagem, né, do domicílio, fazem esse trabalho de pesquisa, tá? Então o censo demográfico no Brasil, ele ocorre no intervalo de 10 anos, como a gente já conversou, tá? O último censo foi realizado em 2010 e o próximo ocorreria agora em 2020, né? Mas com esse problema que a gente está tendo, não está rolando. Aí a gente vai ver que há uma atualização desse número de pessoas que foi de 2010, que diz que a população brasileira tem 190 milhões de habitantes, ali quase 191, mas atualmente a gente tem 200 e alguma coisa, 204 milhões de habitantes, tá? Então, olha para mim, a gente vê que existe aí comparado, né, com o estudo do IBGE, um atraso aí para a gente saber quanto que tem de população aqui no Brasil, tá? Observa na tela mais uma vez. Diante disso, a gente observa aí, tá, a produção, né, a distribuição da produção, a distribuição do mercado consumidor brasileiro. A gente falou aí sobre alguns estados, né, como por exemplo aí São Paulo, Minas Gerais, a gente falou aí sobre Paraná, Rio de Janeiro. Então a gente observa que existe uma quantidade de indústria, né, de empresas mais localizadas nessas regiões, né? Isso porque nessas regiões se concentra um maior número de pessoas. Em contrapartida disso, mais pessoas podem trabalhar na indústria, mais pessoas podem trabalhar produzindo, e isso é uma vantagem, né, para essas áreas. A gente vê aí, né, uma área que tem uma quantidade elevada de indústria, né, que é São Paulo, essa áreazinha em laranja aí no mapa do Brasil que eu estou evidenciando. São Paulo ele tem uma quantidade de mais de 300 mil indústrias, tá, gente? E isso são muitas empresas, é uma distribuição aí em São Paulo que a gente vai ter de uma quantidade enorme de pessoas atuando no setor secundário, que é o chamado também setor industrial, tá, gente? Então, olha para mim. A gente vai ver que a dinâmica de São Paulo, né? A gente sabe que São Paulo ele tem uma quantidade maior, é o estado que tem mais pessoas assim, atuantes na indústria aqui no Brasil, tá? A gente vai ver que a estrutura, né, o modo de vida em São Paulo é completamente diferente do modo de vida aqui no Nordeste, por exemplo, aqui em Pernambuco, tá? Pela quantidade de indústria que São Paulo tem. Mas a gente vai ver também que a região Nordeste, ela vem aí, né, com elevado crescimento na quantidade de indústrias atuantes. A gente falou aí, né, nas aulas anteriores sobre petrolina, né, fruticultura irrigada, a gente falou sobre as dinâmicas das universidades voltando às suas áreas para as indústrias. Então, a gente vai ver que existe aí, né, um elevado crescimento com relação aí a outros estados aqui do Nordeste, ok? Mas o estado do Nordeste que tem mais concentração de indústria, tá, é a Bahia, ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Eu trouxe para vocês aí alguns estados mais populosos, né, que têm uma maior atenção industrial. A gente vai ver São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, tá? Então, esses são os estados mais populosos, tá? Em primeiro lugar, São Paulo. E alguns estados que concentram uma menor quantidade de indústria, tá?
que vai ser Roraima, Amapá e Acre. Tá? Então, esses estados que eu falei para vocês aí, com menor desenvolvimento de indústria, são estados que se concentram na região norte. Tá? Voltando, gente, para mim, então a região norte é uma região que concentra uma menor quantidade de indústria, tá? Pela sua baixa densidade. Então, se você se ligou na aula aqui, se você conseguiu entender alguma coisa do que a gente está falando, você percebeu que as áreas que concentram a maior quantidade de pessoas, tá? São as áreas que apresentam a maior quantidade de indústria. E, por consequência disso, apresentam a maior quantidade de consumo também. Tá? Então, com essa comparação, né, a gente vai observar que existe, né, uma maior concentração de pessoas nas regiões com maior quantidade de indústria. A gente só consegue chegar a essa conclusão com o estudo de demografia, tá? Com estudos relacionados à contagem populacional, com estudos relacionados à densidade demográfica, ou seja, distribuição da população sobre o território, tá, gente? Então, é muito interessante esse estudo, tá? Na plataforma AVE eu deixei também uma atividade bem interessante para vocês, que faz algumas perguntas, né, sobre essa aula, e deixei também para vocês um documentário, né, que fala sobre a população chinesa, né, o nível de desenvolvimento e como eles se desenvolvem na indústria, se eu não me engano, a indústria automobilística. Ok, gente? Então, peço que vocês acessem a plataforma e até a próxima aula. Valeu, nono ano. Valeu.